final da aula passada, deixa eu recapitular, o teorema fundamental do cálculo tem duas partes igualmente importantes. Então, a condição que a gente tem é a seguinte: eu tenho uma função contínua no intervalo, função f, e nós definimos a função g de x. Então aqui uma observação, a gente não deve repetir a variável, essa variável x é a variável da função g que acabou de ser definida. Tá? E a variável t é a variável de integração. Ambas percorrem o intervalo AB. Aqui na integração a gente vai trabalhar de A, né, até o valor de x variando o t. E aqui, para cada valor de x, a gente tem um valor para g. Então a gente define essa função via integração dessa forma. A continuidade de f é importante para o teorema. Se vocês lembrarem, a gente usa a continuidade de f duas vezes na demonstração. Primeiro, para garantir que tem máximo e mínimo naquele intervalo, né, em torno de x. E o segundo momento, a gente usa a continuidade para aplicar o teorema do confronto para fazer o limite que dá a derivada de g. Então, a primeira parte do teorema diz que g é diferenciável, ela é contínua no intervalo, mas ela é diferenciável no interior. E conclusão realmente importante é que a derivada de g é a função f calculada naquele ponto. Então, para cada ponto do intervalo ali aberto a b, eu posso diferenciar a função g e obtenho a sua derivada, eu integrando aqui. Eu recupero a função f. Então, nesse sentido, a função f e a função g são relacionadas à g obtida da f por integração, e a f, então, passa a ser a derivada de g. Observem que isso aqui é uma relação, a gente vai fazer alguns exemplos, né, que não é única, porque depende, nós vamos ver, né, à medida que a gente estudar um pouco mais esse fato aqui, que a função g, né, que seria a noção de uma antiderivada, ela está definida a menos de uma constante. Mas uma vez que você fixe o intervalo, em particular o ponto inicial, então ela está bem definida, ela é uma função bem caracterizada. A segunda parte é a seguinte: se f maiúsculo satisfizer... Então, o que é isso aqui? Se você tiver... O g satisfaz, mas se você tiver qualquer função que satisfaça a propriedade que a sua derivada é a f nesse intervalo AB, então, na verdade, a gente pode... Tem duas conclusões, mas a conclusão que a gente usa para o teorema fundamental do cálculo é que a integral pode ser calculada a partir da f, assim como pode ser calculada a partir da g, aqui, obviamente, né? E essa integral é a diferença de f no ponto final menos o ponto inicial. Embutida aqui nessa demonstração, vamos lembrar de essa segunda parte, como é que é feita, é assim. Eu tenho a g que satisfaz essa propriedade. E eu tenho que a f também satisfaz, a f maiúscula também satisfaz essa propriedade. Então eu tenho duas funções cujas derivadas são iguais. Né? São duas funções. Tenho a f, tenho a g minúsculo, tenho a f maiúsculo. Elas satisfazem a propriedade que a sua derivada é igual. Isso implica que, se a gente definir a função h de x
por f menos g, f maiúsculo menos g, né? Nós estamos trabalhando com essas funções. Isso me diz que essa função, já que elas são diferenciáveis, essa função também é diferenciável e a diferenciável é zero. Se vocês lembrarem, se tem uma função diferencial que a derivada é zero, ela é constante. Se a gente denominar essa constante, pode ser letra C ou letra K. Então, a gente sai daqui que isso aqui é igual a uma constante e, portanto, a f ou seja, esse conceito aqui de uma função será derivada, né, da função dada, é o que a gente chama de antiderivada ou primitiva. Então, na nossa notação aqui, f ou g, qualquer uma das duas, são antiderivadas da f pequena. E a conclusão, se a gente olhar basicamente as duas hipóteses, né, as duas satisfazem essa propriedade, a gente chega que f é igual a g mais alguma constante. Ou seja, existe uma constante dada, a g é definida por aquela integral. A g está determinada. É a primeira parte do teorema. A segunda parte do teorema, aparentemente, g não aparece, né? Mas, na verdade, a demonstração tem a ver com isso aqui exatamente. Porque o que diz isso aqui? Diz que f de A de B menos f de A é igual a g de B mais K menos g de A menos K, portanto, que é igual a g de B menos g de A. Mas g de B é a integral, é a definição da integral de f entre A e B. E g de A é zero. Porque é integral no intervalo. Então, essa aqui é que mostra, né? Esse argumento aqui é exatamente esse argumento que dá essa conclusão da segunda parte. Tá? F e G são antiderivadas. Vou escrever direito isso aqui. Então, toda vez que eu tiver duas funções cuja derivada é igual a uma função dada, elas são chamadas antiderivadas, também são chamadas de primitivas. Antiderivada vem do conceito que a gente está trabalhando com derivação aqui, né, a definição. A função é derivada, ela é derivada da minha função f inicial, pequena. E primitiva é mais no sentido de integral. Ela vai ser a função que vai dar origem à integral. Então, eu posso calcular a integral no intervalo AB, onde eu possa definir isso. Então, se você tem uma primitiva, uma antiderivada, e o intervalo AB está contido no domínio, né, basicamente dessas funções f pequena e f grande, então eu calculo a integral entre A e B, sempre fazendo simplesmente a diferença ponto final menos ponto inicial. Tá? Então, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo é que é a parte que tem mais conteúdo realmente, o resto é uma consequência, é essa diferenciabilidade do resultado da integração na função contínua e que a derivada é o integrando, é a função original. Esse é o crucial. Mas a consequência disso aqui é que qualquer função cuja derivada é f, que foi dada, pode ser usada para calcular a integral. Eu não preciso, né? Uma vez que eu tenho uma função f maiúscula como aqui, eu posso calcular a integral no intervalo qualquer. Então, por exemplo, vou fazer alguns exemplos, nós já fizemos alguns, né?
Mas se a gente quiser integrar, por exemplo, a função cosseno de x, vamos usar t, né, só para marcar a nossa, usar a mesma notação que a gente está usando ali. Então, se eu quiser integrar a função cosseno de t entre 0 e π, a gente lembra que o seno, se eu tomar f de x igual a seno de x, o f' é a minha função que eu tenho ali. Portanto, isso aqui pode ser usado usando o seno, vai ser o seno de π menos o seno de 0. O seno de π e o seno de 0 são 0, então essa integral é 0. Se a gente olhar o desenho, a gente entende o porquê desse resultado. Se a gente tomar aqui o gráfico, aqui é π sobre 2, aqui é π. A função cosseno, ela tem esse... A simetria, a gente sabe que essa região aqui, basicamente é essa mesma região aqui, só refletida, assim, né? Reflito lá e reflito outra vez. Então, ela tem a mesma área, só que essa conta com um sinal positivo e essa conta com um sinal negativo, portanto, se cancela. Se a gente mudar um pouco o intervalo de integração, de 0 até π sobre 2, agora a gente está olhando só essa parte aqui. É a mesma técnica, né? Usa a mesma função. Então, isso aqui vai ser seno de π sobre 2, menos seno de 0, e, portanto, isso aqui é igual a 1. Então, essa área vale 1. Essa área vale 1. Só que, para a integração, como ela está abaixo do eixo x, o sinal é negativo. Tá? Então, se você pensar assim, eu quero saber a área dessa região toda. Então, se pega isso aqui, mais essa área. Aí você tem área 1 aqui nas unidades, a área 1 aqui, a área total aqui é 2. Mas do ponto de vista de integral, sem olhar do ponto de vista geométrico da área, essa parte aqui conta positivamente, essa parte aqui conta negativamente. Elas são iguais. A simetria me dá a igualdade dessas duas áreas. Então, vocês vejam que, claro, sempre vai depender do intervalo. Então, o seno de x é a antiderivada ou a primitiva do cosseno. Então, eu não preciso vir aqui definir a g e tentar calcular diretamente. A segunda parte do teorema, na verdade, ele é um instrumento computacional. Ele te diz como se calcula de integral. Se você souber calcular ou conhecer uma antiderivada ou uma primitiva, que seria, nesse caso, o seno de x, para cosseno, então, você sabe calcular a integral de cosseno de t, cosseno de x, em qualquer intervalo da reta. Qualquer intervalo da reta. Porque elas estão definidas para todos os números reais. Então, eu pego qualquer intervalo AB aqui, eu posso aplicar o teorema e calcular. E são funções contínuas, diferenciáveis, na verdade. Certo? Então, essa técnica aqui permite a gente, né, a parte 2 ali do teorema fundamental do cálculo, ele é o instrumento computacional efetivo de calcular integrais. Nós não fizemos aqui a partição, a sequência de partições, as somas de Riemann e a sequência dessas somas de Riemann, porque fazer isso dá trabalho e calcular. O que o teorema diz para a gente, não precisa fazer essa conta. Basta você lembrar da parte de derivada, que a derivada do seno é o cosseno. Então, uma vez que a gente, dada uma função, você olha e diz assim, eu sei calcular uma primitiva, acabou, você resolveu o problema da integração. Existe uma diferença entre integrar e derivar, do ponto de vista de dificuldade, é que quando você dá uma função, se ela é composta, se ela é uma álgebra em cima de funções conhecidas, as regras resolvem o problema. Não tem
derivada de funções elementares, funções conhecidas, composta, multiplicação, soma, raiz quadrada, diabo, que você não consiga derivar. Mas integração não é bem assim. A gente escreve rapidamente aqui uma integral de uma função que vocês vão olhar e vão dizer, eu não sei calcular a primitiva, eu não sei calcular, né? Olhando, eu não sei. Essa função, muito fácil, pega uma função assim, e elevado a x ao quadrado. Qual é a função cuja derivada é e elevado ao x ao quadrado? Garanto que vocês não sabem. Né? X vezes e elevado a x ao quadrado. Vocês também não sabem qual é a função cuja derivada é. Nós precisamos aprender técnicas que vão permitir a gente passar de uma função que eu não sei calcular a primitiva, não sei a chamada de antiderivada, para uma função que eu sei. Tá? Mas isso nem sempre é um exercício com final feliz, como se diz. Por mais álgebra e coisa que vocês façam, vocês vão sempre olhar e dizer assim, eu não sei calcular a primitiva dessa função. Infelizmente, a integração vai acontecer isso. Vai ter funções que, todas as funções que vocês conhecerem até hoje, vocês olham e a função que vocês têm ali, mesmo manipulando, fazendo álgebra, fazendo o que for, usando todas as técnicas que nós vamos aprender aqui, você ainda olha e diz, eu não sei uma primitiva para essa função. Tá? Vai acontecer isso. Então, nesse sentido, é um pouco diferente, mas tem a ver com o fato, quando você olha essa expressão, é que a integração define novas funções, enquanto que a derivação transforma a função conhecida. A integração também, você pode pensar, isso aqui transforma uma função f numa nova função mediante integração. Só que esse símbolo aqui, não tem uma regra que eu diga, eu sei fazer isso aqui sempre. Hã? Se você me disser, se pegar a função e elevado ao x ao quadrado, ou cosseno de x de t ao quadrado aqui, eu sei derivar, porque é composta de cosseno com x ao quadrado, até bem simples. Mas a integração é mais complicada. Se a gente voltar um pouco atrás, nós vamos lembrar que eu falei algumas regras para integral. A integral de constante é aquela coisa, a integral da soma, a integral de produto por constante, né? Aquela álgebra básica de linearidade que a gente chama. Né? Tinha 3 propriedades. Vou escrever aqui mesmo. Você veja que o teorema fundamental do cálculo ele pode ser resumido e ele é muito simples de se enunciar. Então vocês guardem bem, porque nós vamos usar muitas vezes esse teorema. Então lembre que eu vou lembrar 2 propriedades fundamentais aqui. A primeira propriedade é que a integral de c vezes uma função, pode usar t ou x aqui, eu vou usar mais frequentemente agora t, né? Essa integral aqui é c vezes a integral. Então, essa propriedade me diz que multiplicar a função por uma constante, eu posso manipular essa constante, posso tirar de dentro do símbolo da integração. A segunda era a da soma. Se eu somar 2 funções e integrar, eu posso fazer isso para cada uma e depois somar. Posso integrar f, posso integrar g, e eu tenho esse aqui, deixa eu tirar esse sinal aqui, que sinal desse aqui pode ter nada a ver com o sinal isso aqui. Então, a primeira propriedade me diz que a integração é linear, essa expressão, com respeito a produto por número real, e a segunda me diz que ela é linear com respeito à soma. Hã? Somar 2 funções, integrar é a mesma coisa que integrar e depois somar. Multiplicar a função por uma constante é a mesma coisa que integrar, e integrar é a mesma coisa que integrar e depois multiplicar. Então, isso aqui se chama, essas 2 propriedades me dizem que a integral é uma, se a gente pensar, é uma operação linear. Quem for estudar álgebra linear vai aprender isso,
você tem operações, né, sobre conjuntos. Aqui a gente pega funções para trabalhar com funções contínuas, mas isso aqui vale para qualquer função integral. Você pega uma função e transforma num número. Isso aqui me dá, a integral você pode ver é uma operação que, nesse caso, quando a integração está definida, A e B são números, isso aqui me dá um número. Então você pega funções e transforma em números. E a álgebra básica de números reais de soma e produto por constante é preservada por essa operação, como também é para a derivação. Né? Essas propriedades aqui, se eu multiplicar a função por um número e derivar esse resultado, é a mesma coisa que derivar antes a função e depois multiplicar. E vale o mesmo para a soma. Então, as propriedades, o teorema fundamental do cálculo me diz que integral e derivada estão relacionadas como operações inversas, a menos do fato de que a função que quando a gente integra, a gente obtém uma função a menos de uma constante. Deixa eu fazer né? Se a gente usar esse exemplo, antes de continuar, deixa eu fazer uma observação aqui. Observem o seguinte, ó. Eu vou integrar, vamos pegar essa função aqui, cosseno de t entre 0 e x. Qual que é o resultado? Teorema fundamental do cálculo. Seno de x menos seno de 0, portanto, seno de x. Então, a integral, a integração, a função g que recupera o seno de x é começar no zero. Vamos começar no π sobre 2. Vamos começar aqui. Então, essa integral é seno de x menos seno de π sobre 2. E, portanto, isso aqui é seno de x menos 1. Então, qual é a diferença entre essas duas funções? Essa aqui eu posso chamar de g e essa aqui eu posso chamar de h. As duas vêm do teorema fundamental do cálculo. Essa aqui, a única coisa é que essa aqui o ponto inicial eu usei o 0 e aqui o ponto inicial eu usei o π sobre 2. Elas diferem. Qual é a diferença entre essas duas funções? Essa constante. Então, essa observação de que a diferença de duas funções que são primitivas é uma constante, ela aparece claramente que o ponto inicial aqui da integração é que determina essa constante. Para cada ponto inicial eu posso ter uma constante diferente. Em geral, isso vai ocorrer. Aqui as funções são periódicas e elas voltam, porque você soma e subtrai, a integral é periódica também. Mas, em geral, esse número aqui vai mudando para cada valor inicial aqui, A, que você colocar aqui, esse número aqui é diferente, porque ele é exatamente f de A. O f grande, né? A primitiva calculada em A. Então, a primitiva básica do cosseno é o seno de x, mas essa aqui é uma primitiva também. Tem o mesmo status. Você diz, essa aqui não tem a constante. Não, bom, mas é a mesma função a menos de uma constante. A diferença você sobe e desce. Né? Qual é a diferença geométrica? Essa função aqui é essa que eu abaixo uma unidade. Então, na verdade, ela fica por baixo do eixo x. Ela não é o cosseno, né? Não é o seno tradicional. Você diz, eu gosto mais dessa. Mas do ponto de vista do cálculo, essas funções são a mesma função se você pensar qual é a sua derivada. A derivada é a mesma. Tá? Então essa é essa questão de que o processo de integração tem uma coisa a ser determinada que é a constante da função que você obtém quando integra, em que em geral vai depender desse ponto inicial. Porque você vai pôr aqui o valor de uma primitiva naquele ponto. Tá? Essa aqui eu recuperei a primitiva que eu comecei. Essa aqui dá aquela primitiva mais uma constante. Bom, mas continuando aqui.
Primeira propriedade básica, segunda propriedade básica. Essas propriedades valem para a derivada. Quais são outras propriedades da derivada que vocês lembram? Ainda na álgebra, propriedade derivada, né, da soma. Qual é a próxima derivada que a gente faz depois da derivada da soma? Produto. Regra de Leibniz. Então vamos lembrar a regra de Leibniz? A regra de Leibniz é a regra do produto. Ela me diz que se eu tiver duas funções, é melhor escrever assim. F vezes G, né? E calcular a derivada num certo ponto, isso aqui pode ser calculado assim. A derivada de F vezes o valor da G mais o valor da F multiplicando a derivada da G. Ou seja, cada uma delas, se você pensar que uma é constante, se a G é constante, esse termo aqui vem da derivação de pensar que a G está... Eu estou segurando a G constante, estou variando só a F. E esse termo aqui é a colaboração de pensar que a F é constante e que a G está variando. A soma desses dois fatores me dá a variação instantânea total do produto, que é a regra de Leibniz. Bom, a regra de Leibniz, se ela vale para a derivada, aplicando o teorema fundamental do cálculo, que relaciona a derivada com a integral, deve dar origem a uma regra de integração. Observem que eu vou escrever aqui, e depois a gente volta aqui, o seguinte fato. Se eu pegar a derivada de uma função, eu pego uma função e derivo. E integro. Eu peguei uma função e derivei, e aí eu integro. O que eu vou obter? Quem que é uma primitiva dessa função f' aqui? É ela. Portanto, isso aqui é f de b, ou f de x, menos f de a. Vejam, eu não recupero a f quando eu integro a sua derivada. Eu recupero a f mais uma constante. Vai depender um pouco desse a. Se f de a for zero, eu recupero o f de x. Foi o que aconteceu ali em cima com o cosseno. Eu derivei o cosseno, na verdade, né? Desculpe, derivei o seno, que é o cosseno, e integrei. Então, o lugar onde era zero, eu recupero o seno de x. Então, se esse f de a for zero, eu recupero o f de x. Se não for, ele entra como constante. De novo, o mesmo assunto. Muito bem. Vamos olhar essa expressão aqui. Aqui eu tenho a derivada de uma função, não tem? Que eu sei quem é a primitiva. Quem que é a primitiva de f, g derivado? F vezes g, derivo essa função que está aqui dentro, chama de h. Quem é a primitiva dessa função aqui? F vezes g. Então, o que me diz aquilo lá? Aquilo lá me diz que eu posso integrar do lado de cá. Eu sei a integral do lado de cá. Então, a integral de f vezes g linha de x dx, eu vou colocar a e b. Nós vamos fazer uma integral definida agora. Porque eu conheço f e g, está tudo aqui, eu não preciso me preocupar com qual é a função. Mas eu vou usar aqui que isso aqui é f vezes g calculado em b, menos f vezes g calculado em a. Primitivo é f vezes g. Se eu chamar essa função aqui de h, isso aqui é a derivada de h. Quando eu integro a derivada de h, eu obtenho isso aí. Muito bem. E do lado direito? Então, isso aqui é igual. Então, do lado direito, eu posso escrever que isso aqui também é igual à integral de f' de x entre a e b,
g de x, vezes g de x, dx, mais a integral entre a e b de f de x vezes g' de x dx. Tá? Então, essa expressão que está aqui, isso não é uma regra, está muito complicado. Eu simplesmente troquei, parece que troquei 6 por meia dúzia, porque... Mas observa o seguinte, depende um pouco do que eu tenho aqui. Pode ser que eu comece com uma integral, que eu consiga escrever nessa forma, e quando eu sei integrar esta função que está aqui, sei derivar essa função que está aqui, que é isso que está aqui. Essa f é a primitiva dessa. E essa g é derivada desta, a g' é derivada da g. Então, se eu quero calcular uma integral desta forma, ou desta, e a outra eu sei calcular, essa parte aqui eu já resolvi o problema. Se eu sei calcular as integrais de f e g, essa aqui, né? Vejam aqui, ó. O que eu tenho é que descobrir quem é f', quem é g e colocar aqui. F e g. E a outra, pode ser que fique mais fácil. Olhando assim parece muito complicado. Eu vou fazer um exemplo para vocês verem que não é tão complicado quanto parece. Exemplo. Vamos tentar fazer essa integral aqui. Está aqui. Esta é uma função, aqui está a minha função, que é um produto de duas funções, né? Que eu não sei a primitiva, e vocês também não sabem. Eu não sei. Estou sendo honesto. Depois que a gente resolver, a gente vai achar a primitiva. Mas agora eu não sei. Tá? Mas ela tem uma cara assim. É o produto de duas funções. Muito bem. As duas funções separadamente, tanto essa quanto essa, eu sei derivar ou integrar. Ok? Integral de x, nós já sabemos qual é a primitiva. x2 sobre 2. Cosseno, qual é a primitiva? Acabamos de fazer. É seno. Vamos olhar aqui. Se eu pegar o f como sendo x e o g' como sendo o cosseno de x, do lado de cá, eu vou derivar f, o x vai virar 1 a sua derivada. E a g, eu vou pegar a primitiva, que é o seno. Eu sei o g'. Então, esta integral aqui, se eu pensar que é aquela lá, esta aqui tem uma cara muito mais simples. Então, vamos dar um nome aqui para as coisas. F de x, eu vou pegar na segunda integral como sendo o meu x. E a g' de x, eu vou pegar como sendo o quê? O cosseno de x. Aqui, basta eu pegar uma primitiva, é isso que está me dizendo aqui. Então, nós vamos pegar uma primitiva aqui. Então, aqui eu vou derivar para passar para outra integral. Isso aqui dá 1. E essa aqui eu vou integrar. E eu vou pegar essa primitiva. G', G sendo o seno, G' é o cosseno. F sendo x, F' é 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Esta integral aqui, eu vou olhar como sendo a integral que eu quero calcular. E esta aqui, eu vou passar para o outro lado e vou fazer o seguinte. Então, aqui vai ser... Eu vou escrever quem é f e quem é g. Primeiro, observem que aqui é f vezes g. F vezes g, correto? Então, quem que é f e quem que é g? Essa e essa. Então, é x, seno de x. Eu ainda não estou substituindo o a e o b, eu vou fazer essa anotação aqui. Essa é uma anotação que eu estou introduzindo agora, depois eu escrevo. Antes, ali eu já substituí direto os extremos. Aqui eu vou deixar a função. Vocês vão entender por que eu vou deixar a função. Porque a função que vai aparecer aqui antes de eu substituir a e b é uma primitiva para a minha função que eu quero integrar. Então, essa integral aqui fica sendo o x, que é o f, e o g, que veio da integração do cosseno, aparece aqui. E essa integral aqui, eu passo para o outro lado.
menos, olha, a integral entre 0 é 0 e π sobre 2. Podia ser qualquer A e B, mas vamos colocar os nossos limites. E aquele termo lá é o F', que é 1, vezes o G, que é seno, então, o que eu fiz aqui foi isso. Eu usei basicamente o teorema fundamental do cálculo para passar daqui para cá. E usei a regra de Leibniz para dizer que isso é integral disso, né? Isso é igual a isso, portanto a integral desse lado é igual a integral desse lado. As duas funções são iguais, só as integrais são iguais. Isso aqui não tem. E eu usei para passar daqui para cá que a integral da soma é a soma das integrais. Integral disso mais integral disso. Aí esta aqui é que eu reconheci como sendo a minha integral que eu quero calcular. Por quê? Porque quando eu passo as derivadas, veja, aqui eu faço o seguinte, o G, essa expressão eu integro e essa expressão eu derivo. E a expressão que eu obtenho é essa aqui, que é bem mais simples do que aquela lá. Aliás, quem que é a primitiva do seno? É o menos cosseno. Então, eu vou manter isso aqui. Menos com menos dá mais. E eu faço a mesma coisa. Essa é a primitiva dessa. O menos com menos dá mais. Cosseno de x. Né? A derivada disso aqui é menos seno de x. E aqui estão os limites de integração que agora eu substituo. Então agora eu vou fazer a substituição. Então vai ficar esse aqui em π sobre 2 dá π sobre 2 seno de π sobre 2. Menos 0 vezes seno de 0, mais cosseno de π sobre 2, menos cosseno de 0. Está aqui. Esse aqui essa é a primitiva dessa parte daquele f vezes g. Então eu integro e ponho aqui. Então, f vezes g', primitiva é isso, calculado no ponto final menos ponto inicial. O cosseno é a primitiva do menos seno, ponto final, menos ponto inicial. O resultado disso aqui dá 1, esse aqui dá 0, esse aqui dá 0, esse aqui dá 1, então dá π sobre 2 menos 1. Essa é a resposta. Mas tem mais informação nessa conta aqui. Vamos parar aqui. Está aqui, ó. A gente pode juntar essas duas coisas, porque na verdade é que eu tenho uma função, mesmo intervalo, eu posso olhar isso aqui como uma função só. Então, qual é esta função? Olha essa função. Que cara que tem essa função? Se eu chamar a função... usei f, g, etc. Vamos chamar de h. Não usei h ainda. Defina por h a função x seno de x mais cosseno de x. Vamos derivar essa função. Regra de Leibniz aqui, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada desse aqui. Esse aqui cancela com esse aqui. Qual era a função que eu estava integrando? Então, esta função aqui que apareceu aqui é a primitiva dessa função. Então, agora nós sabemos quem é a primitiva. Antes de fazer essa conta, nós não sabíamos. Então, esse é o primeiro exemplo que vocês estão vendo de uma função que você olha, você não sabe a primitiva, mas você consegue integrar. E esta ideia aqui, a gente torna isso sistemático, escreve isso de uma forma resumida da seguinte forma. Então, aqui está a linearidade
vou escrever aqui, então isso aqui vocês podem chamar de regra A, regra 1, regra 2, básica, regra 3, a gente não chama de regra de Leibniz para integração, mas poderia ser chamada a regra de Leibniz, porque ela é uma junção da regra de Leibniz com o teorema fundamental do cálculo. Mas, tradicionalmente, ela é chamada de integração por partes. Integração por partes, porque, na verdade, você tem um produto e você integra por pedaços esse produto, mas consegue recuperar a função toda, a primitiva da função toda. Você integra as partes, você integra cada uma delas, e deriva e troca de lado, faz pam, e sai. Então, a resposta é essa aqui, eu vou simplesmente escrever assim. Vou resumir isso aqui. É a integral entre A e B de f g', sem escrever muitas variáveis, a variável é sempre a variável de integração em x. Eu escrevi exatamente isso que eu fiz aqui. Ó. Essa aqui foi a que eu integrei, pus do lado esquerdo, integrei o dfg' é igual a fg menos, essa aqui já é uma parte da primitiva, e menos o que você vai obter desta integração. O truque, o método é descobrir porque aqui é um produto sempre. Qual delas que eu vou integrar e qual que eu vou derivar. Porque a ordem pode não estar escrita na ordem certinha aqui. Mas observem que isso aqui é simétrico. Se eu trocar a derivada daqui para cá, eu passo a derivada daqui para lá. Então, a ordem que está escrito qual vai ser a derivada e qual vai ser a função que eu vou derivar, qual que eu vou integrar e qual que eu vou derivar, depende da sua escolha. Então, essa é uma lição importante. As regras da derivada vão se traduzindo em regras para integração. Mas não da forma, talvez essa e essa tenha a cara da derivação. Se vocês pensarem como operação. Mas essa aqui não parece. Mas se você reconhecer que a derivada dessa é essa mais essa, isso aqui é a regra de Leibniz integrada. E eu usei o teorema fundamental do cálculo exatamente nesse ponto aqui. Para, em vez de escrever integral de fg derivado, escrever logo fg, que é a primitiva.